Bem-vindos ao Chá de Trovão do episódio 4 de Osama Ranking. Eu sou o Thunder e foi rushado, mas foi muito efetivo. Aqui é o Maurício e pra esse episódio ser perfeito só faltou a sombria tá na sombra. Porque ou ela tava na sombra ou não estava na sombra. A gente não sabe. Isso também é um efeito muito legal, que é um foreshadowing na sombra. Da sombra. Mas é um foreshadowing que ele te realça com um flashback. Então você tem essas coisas esquisitas acontecendo e logo em seguida você tem um flashback do Bojji, que pra ele é fora de contexto, mas na composição de cena tem contexto pra te lembrar, olha, lembre do Kage. Exatamente. E é muito legal esse episódio, cara, porque o foco dele é justamente pra jogar essa cortina de fumaça da forma certa, no lugar certo. Porque se é pra trabalhar a questão de perspectiva e vamos começar de fato ter essa guerra de tronos, não começar não, já está estourando a guerra dos tronos aqui, você precisa elaborar uma boa perspectiva dos personagens que estão ali para de fato usá-los bem, tanto para moldar a perspectiva que você quer da situação, elaborar melhor o personagem e fazer tudo que o Osama Ranking já está fazendo muito bem. Então jogar o episódio pra cima do Domas é uma boa escolha, principalmente agora que eles saíram pra jornada, ele ensina pra gente como quem é esse cara, o que ele queria, quais foram as escolhas, os embates dele, e sempre nesse morde-a-sopra, sempre falando, olha, nem tudo parece que é, e esse personagem ele vive um dilema pessoal gigantesco entre aceitar ou não ordens que passam pra ele. E é muito legal, cara, que é tão vai e vem, até a própria perspectiva do Domas e como eles elaboram essa distoância de ações dele, porque é difícil até pra ele, então quando no episódio é confuso no sentido de morde-a-sopra, novamente, dele fazer algo que parece benéfico pro Bojji e depois parece que é algo maléfico, ou esse momento que ele vai agindo de formas positivas e negativas para o nosso protagonista, isso reflete literalmente, esse cara está com uma dificuldade gigante de lidar com uma situação dessa guerra dos tronos, onde ele tá num lado, ou melhor, ele precisa manter-se de um lado, porque senão ele vai ser morto, e pra ele fazer isso, ele precisa literalmente matar uma das pessoas mais preciosas pra ele. Que também a gente não sabe exatamente até o quão ou o quão ele tá lidando com esse vai e vem, porque essa dificuldade do episódio de lidar, de concluir esse ponto dele é um acréscimo muito grande, principalmente para trabalhar em que lado ele tá, o que ele quer fazer, ou se ele não tá em lado nenhum. Essa confusão, ela é aprimorada e passada em primeiro plano pra gente. Eu acho engraçado que essa questão do Domas, o próprio episódio vai sabendo fazer a transição, a gradação dessa tensão. Porque no começo, não só em relação a total, ele vai gradando a tensão, mas em relação ao Domas também é bem perceptível isso. Porque no começo você vê ele receoso, depois, vamos dizer assim, o primeiro perigo real não tem nada relacionado com ele, é um ladrão de esquina ali que assalta o Bojji, beleza. No segundo momento, você tem as kunais na carne, e daí você já levanta aquela pulga atrás da orelha, a carne estava envenenada, a kunai envenenou a carne, então você já levanta a coisa do Domas e finaliza no final com o extremo da tensão no abismo, que ele simplesmente vai lá e empurra, dá o tapinha. E a questão do conflito dele foi nesse episódio que falou um pouco do passado dele, não foi? Foi no comecinho, antes da abertura. Eu acho legal isso, porque eu acho, pelo menos pelo que eu entendi desse passado, é um pouco mais o conflito de seguir ou não ordens, dele morrer ou não morrer. Se não me engano, no flashback dele ele fala: eu dediquei minha vida para ser que nem o rei gigante lá, acho que é Bose, né? O rei que morreu.
Acho que é alguma coisa assim. É, Boss. Isso. Ele dedicou a vida pra ser que nem o Rei Boss. A arte da espada dele é pra imitar o Rei Boss. E você vê até que ele queria que o Boji fosse um espelho do Rei Boss. E nos episódios anteriores, quando o irmão do Boji, que eu já esqueci o nome, o loirinho encapetado lá. Deixa eu ver aqui. Eu também tô tentando decorar. O Daida. Isso. Quando o Daida ele mostra que ele domina o estilo de espada do Rei Boss, você vê o Domas, tipo, nossa senhora, ficando empolgado e feliz. E daí você já começa esse conflito lá de trás. Então você tem um cara que idolatrava cegamente o Rei Boss. Ele tem esse conflito de que o rei escolheu o Boji, mas ele vê o Daida. Pera, esse aqui é o nome. O Daida é o rei atual. Mas ele vê ele vê no Daida o espelho do boss. Então ele tá nesse conflito de tipo, pelo menos pela minha interpretação, tipo, ele tá nesse conflito. Eu devo seguir as ordens diretas do cara que eu admiro e respeito, ou eu devo seguir o cara que é um espelho, um reflexo do cara que eu admiro e respeito, em vez desse outro aqui, que é completamente diferente. Pois é, tanto que é difícil a gente tirar uma conclusão pelo o que realmente ele quer, porque nesse vai e vem é interessante como você vai vendo que ele não vê no Boji essa força, esse poder. Então ele cria empatia de uma outra forma, de uma forma mais humana pro Boji. E ele vota, vamos dizer assim, pro Boji não ser o principal, pro não ser o rei, e ele resolve cuidar dele justamente para afastar ele de algo que ele não tem esse poder. Então a ideia dele meio que, olha, eu vou ir contra você pra te proteger, é legal. E isso meio que fomenta a empatia que ele tem com o Boji e dentro do que ele entendeu que é esse garoto. Um garoto mais puro, um garoto que ele é um pouco fora dessa realidade, dessa guerra de reinos. Onde o poder vale muito mais do que um bom coração, vamos dizer assim. E aí você tem ele tomando um lado. Quando se toma um lado, obviamente o outro lado, o lado do Daida, fala: a gente precisa matar esse moleque. Matar ele e matar todo mundo que se opõe a mim. Porque o espelho falou isso pra mim. Então o que o Daida entra em conflito? Eu vou seguir a ordem do rei ou eu vou salvar esse garoto? Ele tem esse dilema no final que é muito bacana, inclusive, que ele escolheu, vamos dizer assim, matar o garoto, matar o Boji. Mas no caso do Domas. O Daida é o príncipezinho, o reizinho. O Domas escolhe seguir ordens. Inclusive, até o diálogo que ele tem com o outro cavaleiro lá na taverna situa exatamente isso. E aí, você vai seguir ordens? O que você faria se você tivesse que seguir uma ordem num nível, assim, que sobrepõe a sua moral? Você escolheria isso? Você entende que é o cargo de um cavaleiro em fazer isso? Você vai seguir ordens a sua vida inteira. E ele, nesse dilema, ele acaba escolhendo fazer isso. Mas é aquele negócio, até pensando melhor sobre isso, até esclarece um pouco mais o fato dele estar escolhendo isso contra a vontade. Ele é um cavaleiro, então ele escolheu ser um cavaleiro e não ser uma pessoa. Por isso que ele escolheu matar o Boji. Então, meio que vem naquela risada, vem aquela coisa mais teatral dele sendo um vilão, mas depois chorando e entendendo que ele não queria fazer isso, mas é o trabalho dele. É aquela coisa, ele usou a risada maligna, mas é a risada maligna do desespero. Ele contextualiza no final de, tipo, ele tentando se convencer. Eu achei isso legal. Você dá tons ao personagem. E, de novo, quebra o, entre aspas, maniqueísmo de Osama Rank, que por enquanto só tá no espelho. Até o príncipezinho babaca tá ficando cada menos maniqueísta, conforme a gente vai tendo as pontos de vista dele, do sonho dele e tudo mais. Você vê que a coisa mais maniqueísta desse anime é a porcaria do espelho. Que não sei por que alguém deu a porcaria daquele espelho encapetado pra aquele moleque. Ou se sabem. Porque eu não lembro se alguém falou alguma coisa do espelho. Falaram?
Falaram, acho que a rainha sabia e tudo mais. Ah, olha só. Então, tipo, é aquele negócio. Tem muita lore ainda que a gente não pegou, que provavelmente tem um bom motivo. Tanto que tem o demônio que saiu do boss, né? O antigo rei. Tem esse espelho. Tem agora esse conceito da caixa de Pandora que provavelmente vai ser falado no próximo episódio. Esse episódio, inclusive, teve muita informação nesse sentido de, olha, tem esses elementos na lore do mundo, ainda a gente não sabe pra que serve, como funciona, o que estão fazendo ali. Ou melhor, a gente sabe algumas coisas em âmbito de função. O espelho está ali, de fato, pra jogar o Daida como representante desse reino e sempre instigá-lo a fazer escolhas que não são muito moral e em âmbito dele se tornar o novo rei, porque o espelho quer que ele seja o novo rei. Então ele vai meio que instigá-lo a passar por cima de muita gente para isso acontecer. E aí, essa é a função dele. Ponto. Agora, como é a explicação em cima disso, o que é esse espelho, a gente não sabe. E vai demorar um tempo, talvez, pra gente saber isso daí. Isso daí não é importante por agora. Então, mesmo as coisas que a gente não entende exatamente o porquê, a gente entende o como. E isso é bom, porque segue e segmenta esse maniqueísmo inicial, vamos dizer assim, mas ainda assim dá função às coisas. E mesmo assim, esses recursos, ou esses objetos com recursos, vamos dizer assim, esse espelho que tem essa função, ele cria uma coisa muito legal na obra que é conflito. Porque por mais que o Daida esteja fazendo tudo que o espelho tá mandando, ele ainda tá entrando em alguns conflitos pessoais e não está conseguindo chegar em determinados pontos que ele anseia. Então, ele teve um rank super baixo quando ele foi testado. Se eu não me engano, ele escolheu ser testado sozinho, se eu não me engano. Não foi falado. Não foi falado, né? É porque pela construção de cena, me pareceu que ele poderia utilizar de alguns soldados para fazer isso. Tanto que, quando mostrou o antigo rei, o Bossi, existiu tanto o cara que era o cara das cobras e o lanceiro para lutar contra aquele cara, contra aquele golem. E aí ele veio e lutou. Então, meio que pela construção de cena, me parecia que de fato isso acontecia. Ou aquele golem foi... Tira uma dúvida. A rainha tava ofegante? Deixa eu ver. Quando ele lutou contra o Golem, porque se ela tava, é uma coisa que a gente já viu em construção de cena, ela fica desse jeito quando ela tá usando os poderes de cura. Deixa eu ver. É uma boa pergunta, cara. É muito detalhezinho. Esse episódio, inclusive, é aquele negócio. Você vai escovar, porque por ele ser acelerado, você precisa prestar muito mais atenção em pequenas cenas pra encaixar e dar a engrenagem correta a esse momento. E não parece que ela não apareceu nessa cena. Basicamente só apareceu ele ofegante com a espada quebrada e, tipo, mostrando a derrota total dele. E sem ninguém ali perto dele. Então, me pareceu que ou ele escolheu lutar sozinho, ou ele tinha que lutar sozinho. Não sei se isso vai ter mais base mais pra frente, mas pelas construções de cena eu acho que não explicaram. Vamos ver se isso vai ser melhor aplicado depois, porque, de novo, o episódio foi de fato rápido. E então ele teve que ser sucinto nesses momentos pra explicar o que aconteceu, não o como aconteceu. Tanto é que a gente vai descobrir o que é o Osama Ranking agora, né? A gente no quarto... Quem diria um episódio que a gente vai descobrir o que significa o título do anime no quarto episódio? Quanta incompetência. Pois é. Tanto que é engraçado que eles fazem isso até de uma forma mais rápida, quando aquele juiz, aquele cara excêntrico, vamos dizer assim, ele começa a falar ativamente sobre o que é o ranking, né? E existe uma conversa bem expositiva nesse sentido pra gente situar o que tá acontecendo. E nesse tipo de expositividade eu não vejo nem tanto problema, porque de fato eles estão conversando de forma positiva, mas eles estão conversando pra eles, né? Então, não é como se eles estivessem explicando pra alguém. É meio que, eu estou reforçando essas informações aqui e me parece que os dois estão em sintonia a essa informação, então, beleza, vamos acelerar inclusive esses processos, porque se esse episódio tem que ser rápido, ele precisa fazer muita coisa. Ele deu o conceito de que esse ranking dos reis, para que serve, que é vamos dizer assim, o básico, é um ranking que o rei mais ferradão, o top tier, ganha um presente de Deus.
O que é esse presente? Não sei, o povo fica meio loucão ou some. No meio do episódio, um rei loucão no meio do mato. Quer dizer, um cara loucão no meio do mato com a coroinha de rei. A gente viu provavelmente o que aconteceu com um deles. Uhum. Pois é. E olha que interessante, cara. Puta, esse episódio realmente ele tem tanto detalhezinho jogado aqui que você precisa ir pegando. O Daya escolheu fazer o teste sozinho e o diálogo é muito interessante sobre o juiz excêntrico com o lanceiro, porque ele dá contexto ao que o lanceiro sabia. Porque quando ele fala, então, eu ouvi esses rumores, eu tenho essas informações, tá certo? O cara fala, sim, você está correto. Então meio que equilibra a ideia de jogar um diálogo expositivo como um teste de informações que o lanceiro tem. Tanto que ele tinha contexto porque ele também estava lá quando o rei lutou pela primeira vez, ou daquela vez, para pegar o ranking dele. Então, de novo, contextualiza-se os diálogos expositivos, fazendo ele ter coerência dentro da forma que ele está sendo construído. Ponto para o Osama Ranking. Sim. Esse episódio a gente teria que rever e escovar ele umas 2, 3 vezes para pegar detalhezinho de cena. Literalmente ver as sombras dos episódios para ver se não tinha uma sombra desenhadinha ali no canto, na parte escura que a gente não viu. Pois é. Engraçado que se eles quiserem aproveitar isso, vai ser bacana, porque brincar com ótica da situação também é bom. Porque eles fizeram, inclusive, isso naquele episódio 2, se eu não me engano, do Kage. Quando ele mostrou que ele estava vendo a luta e usando a perspectiva dele para criar uma nova perspectiva, até para quebrar o plano, para fazer aquele flashback, para dar muito mais contexto da obra, não necessariamente usando aquele plano em tempo real. Isso é bom, isso é muito bacana porque dá mais óticas para o Osama Ranking. E óticas é muito bem-vindo aqui, né? Já que ele usa esse recurso para de fato ir elaborando melhor os personagens e explicando melhor esse mundo. Então ele é multidisciplinar em usar vários recursos para ir contando essa história. Então você tem formas dos personagens passando isso narrando, forma dos personagens conversando um com outro personagem, questionando o outro, acessando o flashback, mentindo ou manipulando a informação com o viés daquele personagem, aí enviesa a cena com o ponto dele. O Domas fez muito disso nesse episódio, inclusive. Então você tem uma série de artifícios diferentes para fazer essa narrativa funcionar e ela ser contada. É muito gratificante quando você vai pegando isso daqui, porque de fato você vai dando valor às informações que estão sendo passadas. E quando uma informação é dada por aquele personagem, você sabe que é aquele personagem que está contando. Não é o narrador, um ser onisciente que chega pra você e fala: olha, a história é desse jeito. Coisa que, por exemplo, o próprio Vinland Saga fez muito. As informações estão sendo passadas por personagens. E mesmo que, por exemplo, o Osama Ranking utilize até um pouco mais de narração para fazer algumas passagens ou até flashback, elas ainda mantêm-se o valor de, olha, isso daqui é o personagem que está dizendo, não o roteiro falando isso pra gente. O roteiro se utiliza do personagem, ele não se utiliza do simples efeito do narrador para jogar a informação na lata e toma uma light novel um pouquinho mais... uma visual novel um pouquinho mais animada aí. Sim. Ai. Temos também o cara malucão o rei maluco da floresta. Cara, interessante isso, porque é aquele negócio, se você vê como vimos sem contexto, tipo, parece um cara louco ali. Quando você pega algumas informações ou alguns detalhes, você fala, peraí, tá começando a me trazer mais possibilidades desse cara estar aqui. E instiga bem, porque ele passou bastante informação de visão de mundo dele, ele tinha uma coroa, né? Ele tinha uns conhecimentos de outro mundo, de outro plano, de uma outra entidade. Ele mostrou ritualística, ele usava desse lugar para ele sobreviver, então mostra que provavelmente ele é um ser recluso, ou ele escolheu, ou ele está ali
por conta própria. Tem muita questão interessante de você ver só pela situação que esse cara está ali. Principalmente pelo elemento da coroa, que instiga mais ainda o questionamento. Ou pelo menos você deixar aquele pontinho e falar: peraí, esse cara tá ali e isso daqui me parece importante. A visão mais clara é exemplificar o que acontece com o rei. Os reis que ficam doidos ou somem. A gente tem um rei doido, provavelmente sumido no buraco. Mas é interessante que ele começa, brevemente, de forma razoavelmente natural, explicar um pouco mais da mitologia desse. A gente sabe que é um mundo fantástico, né? Você tem seres fantásticos nesse mundo, monstros e tudo mais. E de forma bem simples, ele vai meio que mostrando: a gente tem seres fantásticos aqui nesse mundo. De onde eles vêm? É um ciclo de almas que são engolidas por essa criatura esquisita e retornam pro planeta, né? Aquele ciclo das almas e tudo mais. Eu achei estranho, estou curioso para saber até que ponto eles vão usar esse bichão. Uhum. Isso me soa até como uma side quest, até. Mas é uma side quest que exemplifica a coisa da quest principal. Sim. É como se fosse uma side quest que te dá lore a mais da quest principal. Pois é. Tanto que eu até usei esse termo para parafrasear um anime que tá dando dor de cabeça na temporada, que é o Tetsuki fazendo isso. Lá, todas as sidequests são completamente jogadas no lixo, né, irrelevantes. E aqui, como o Sama Ranking, ele quebra a situação real, joga o Boji em algum tipo de armadilha, tira ele, digamos assim, da main quest que ele tá seguindo, isso tem um valor. Porque ele começa a mostrar uma outra ótica, uma outra situação que corrobora a uma questão de mundo, a questões que agregam a informações prévias. Olha, tem aquele... Inclusive, eles trouxeram a informação anterior do lanceiro falando com o juiz sobre os reis que ficam malucos, ou que existe, de fato, um ranqueamento nesse mundo dos reis. O que acontece com aqueles reis que são... descartados, ou que tem algum tipo de posse que somem, na verdade, não desaparecem. Descartados. Os que chegam no top tier ganham o presente de Deus e esse presente faz eles sumirem. Isso. Melhor explicar dessa forma. E olha só as coisas se amarrando. Olha só, isso daí meio que exemplificando algo que ele em nenhum momento quer contar isso. Ou melhor falando, olha, lembra que eu acabei de falar essa informação há um tempinho atrás? Então, eu tô mostrando isso pra você. Mas não tem nenhuma redundância nisso daí, até porque o Boji não sabe dessa informação. Ele não se preocupa com essa informação, até porque pelas características do próprio Boji, ele se preocupa muito pouco com tudo que acontece ao redor em âmbito de mundo, ele se preocupa com pessoas. Então, quando ele tem essa experiência mais pura com um ser diferente desse mundo, que é bem diferente de todos os aspectos, e esse cara tá no contexto dele sobrevivendo, também as coisas fazem sentido. Então as informações vão se amarrando naturalmente pela própria vivência de personagem. Isso é muito positivo. E, de novo, ele não chega de uma forma... então, é assim, como um narrador chegando e deixando as coisas redundantes, mastigando pra você. Não, ele vai te mostrando... Pega se quiser, se não quiser prestar atenção nisso, provavelmente ele vai trazer essa temática de novo futuramente, porque o fato de reis ficarem malucos quando conseguem objetos de deuses, isso é relevante pra caralho pra história. Então... A gente tem um em processo aí. Exatamente. Então deixa as coisas fluírem. Se você não quiser ficar meio que respaldando tudo que a obra te passa, porque ela funciona, inclusive, dessa forma também. O Sama Ranking, ele meio que te deixa livre pra você não ficar muito pensativo com a obra, ficar pegando muitos detalhes, se você não quiser, porque, eventualmente, por ser tudo importante, tudo ser responsivo, o que é informativo e ele vai utilizar em algum momento específico, porque essa informação é relevante em primeiro plano, esse momento vai chegar. Aconteceu, inclusive, isso no próprio episódio com
Caraca, o Domas, eu ainda não consegui decorar o nome dele. Porque as informações sobre ele e as questões de escolha fizeram, de fato, chegar naquele momento dele escolhendo matar o Boji, mas tendo aquele momento artístico dele de e depois chorar como eu tive que tomar essa decisão. E ele escolheu tomar uma decisão, né? Porque ele poderia, de fato, não ter tomado essa decisão. Mas aí ele estaria escolhendo ser um humano, se voltando contra o rei e causando problemas à vida dele. Ele escolheu a vida dele e não a do Boji, vamos dizer assim. Ele escolheu os princípios que ele admira, né? Ele admirava o Bosse, ele vê no Rei Novo aí o Bosse, então, bem... de novo o dilema que eu falei, eu vou seguir a ordem do cara que eu admiro ou eu vou seguir um cara que tem as características que eu admiro? Exato. Ele fez a escolha dele, e essa questão de prestar atenção ou não, eu não sei se eu diria que Osama Rankin não precisa que você preste atenção, mas eu diria que a construção dos eventos dele é expositivo bastante para você prestar atenção de forma fácil. Então ele não tem um diálogo expondo e conectando as coisas, mas a forma como ele vai construindo e elencando os eventos e dando certo grau de peso e importância para esses eventos te ajuda a você naturalmente fazer esse, entre aspas... o Igor poderia dar essa definição melhor que eu. Poderia dizer direção expositiva? Não é bem uma direção expositiva. Ele usa isso pra te situar melhor, mas eu não sei se chega num nível de direção expositiva mesmo. Em alguns momentos, sim. Em alguns momentos ele de fato faz isso, mas eu gosto como ele meio que dá o próprio sentido dele pela própria cena. E ele é expositivo pela forma de montar a própria cena, mas ele ainda não torna essa exposição mais forte com o texto, né? Então, por exemplo, tem uma cena muito legal que até cria essa ideia de talvez dar uma dicotomia a esses dois soldados, ao Domas e ao outro cara que está aí em jornada. Justamente quando mostra o passado do outro soldado, do outro cavaleiro, que é o... Cadê? O Hokuro. Que é justamente isso. Tipo, olha que legal. De um lado você tem um cavaleiro, que ele é o exemplo de um cavaleiro por ser forte, por ser honrado, por respeitar regras, por estar fazendo ali pelo papel dele de cavaleiro. E o outro que é um soldado mais novo, que ele é mais coração, que ele criou empatia com o Boji pela uma ação que ele trouxe. Então, teve até a conversa que eles tiveram no bar, onde ele não respondeu necessariamente se ele seguiria ordens que fosse contra ele. Então você tem esses dois parâmetros ali, né? Esses dois exemplos de soldados, de pessoas, que uma vai seguir o que o reino quer e a outra vai seguir talvez o que o coração dele queira. E se isso daí pode colocar ele em uma situação meio complicada, né? Porque se ele for contra o rei, a gente sabe o que acontece. O rei vigente, no caso. Eu não diria que... eu diria que que esse soldado aí mais novo, ele nem tá tendo ordem pra matar o Boji. Porque a introdução dele pela rainha eu precisava de mais alguém pra acompanhar. Esse aqui foi o único cara que se ofereceu. Então vai, meu filho, vai. Não, sim, de fato. Tanto que nenhum dilema desse foi colocado em primeiro plano pra ele. Porque essa ordem não foi dada. Mas é legal ver que, pelas formas que ele foi sendo apresentado nesse episódio, ele é muito mais coração. Por ele ser mais novo, por ele ter uma conexão grande com o Boji, por... Antes mesmo dele ser introduzido, ele já se preocupava com o Boji em segundo plano. Então, olha que legal você ter esse personagem sendo introduzido dessa forma e trazendo aí até esse contraste dos dois cavaleiros, né? Um que segue ordens, mesmo que vai contra o que ele quer, o que ele sente, e o outro que é muito mais coração, muito mais inexperiente e tá ali. De novo, o Osama Rankin não tá falando que isso daí é preto no branco de forma alguma, e trazendo essas informações muito previamente ainda, isso pode ter muito mais
ser muito mais agregado pra frente, até porque enquanto o personagem tá vivo, eu acho que ele está em constante evolução aqui em Osama Ranking, né? Então, segue o jogo. Uhum. E acho que o último ponto que eu queria colocar desse episódio é que como essa construção do... Pera, deixa eu lembrar o nome do outro soldado. Dia eu lembro o nome de personagem de anime, peraí. O Domas? O Hokuro, isso. Hokuro. Que a interação dele com o Boji é interessante, de novo, a construção de informações em Osama Ranking, agregando temáticas entre si. Porque você tem ele, vamos assim, um flashback dele, numa situação arrasada, porque quem que morreu mesmo? Foi a mãe dele? Deixa eu pegar aqui. Eu acho que foi a mãe. Acho que foi. A do Boji foi, com certeza. Mas não, eu acho que foi. Eu acho que foi por causa do... até da construção de cena. Ó, isso daí não sei se aí eu não sei se é o conceito correto colocar como exposição... direção expositiva. Porque pela montagem de cena e pela própria forma que ele usa a transição de cena, você começa a conectar. Morreu a raposa, morreu a mamãe da raposa, morreu os filhinhos raposa. Você tem a transição de cena, mostra o Hokuro chorando numa lápide, fazendo conexão com a mãe. Aí ele mostra o Boji chegando com a florzinha, ele olha a coroa, vê o Boji fazendo aquela saudação pra ele, jogando a florzinha, e depois mostra o Boji jogando a florzinha em uma outra lápide, uma lápide maior, representando a coroa, representando a mamãe, e aí você tem essa rima simbólica sendo feita pra provavelmente fazer aquela lápide ser a mãe dele. Quem diz isso? Não o texto, mas a direção. Sim, e daí você corrobora tudo isso com a representação final do Boji no sonho do príncipe, do príncipe, do reizinho loiro, que o Boji é a esperança. Ele retrata a esperança. E daí você tem, vamos dizer assim, essa temática em cima desse personagem que já vem corroborada em vários momentos. Porque pro Hokuro, yeah! Hokuro, isso. O Boji é esse cara que, vamos dizer assim, demonstrou empatia, talvez até esperança pra ele, né? Tipo, enquanto ele tava arrasado no túmulo da mãe, o Boji foi lá involuntariamente prestar solidariedade, e ele vendo o Boji lamentando, triste pela mãe dele também, mas com uma cara já mais, vamos dizer assim, de aceitação, um pouco mais... como eu posso colocar esse termo? Mais aceitação, mais demonstrando carinho pelo esse ente que ele já perdeu e tudo mais. E daí você vê que provavelmente é por isso que esse guardinha tinha empatia pelo Boji, virou meio que a esperança dele, e você vê o príncipe lá também, que ele tá sendo um tremendo de um babaca ditatorial, e no final das contas, no próprio sonho dele, ele admite que o Boji é a esperança dele, tanto é que quando o Boji vai defender ele daquelas mãos escuras no negócio, você vê que até a própria construção de cena passa a representar ele como mais criança. O Boji com essa cara pequenininho, baixinho, infantilizado, mudo, teoricamente mais fraco, teoricamente mais incapaz, defende esse rei orgulhoso que está impondo o seu poder e que na frente do Boji se torna uma criança indefesa. Achei interessante isso, e eu quero saber até onde esse espelho vai fazer ele jogar a humanidade dele fora. Pois é. É legal até que ele utiliza algumas coisas que ajudam o entendimento da própria temática da obra, porque ele claramente fala, isso é uma caixa de Pandora. Você sabe que é uma caixa de Pandora. Você vê a representação do Boji como a esperança, o último elemento que sai da caixa de Pandora. Então, é aquele negócio... Eu acho que... Vou até tentar explicar melhor. Eu acho que hoje minha cabeça não tá funcionando tão bem. Minhas habilidades cognitivas e de comunicação não estão tão aprimoradas. Então, acho que é aquele negócio. O Osama Ranking, você consegue ver
sem prestar muita atenção? Até que sim. Mas quando você começa a prestar atenção, ele te dá tanta riqueza pelo tudo que ele tá falando e até que ser fácil de você assimilar, eu acho que é uma palavra importante, assimilação, pra você entender o que ele tá dizendo mesmo quando o texto não tá dizendo algo. E quando você conecta uma cena na outra, tanto que esse episódio, ele é um bom exemplo de como ele faz bem quando as coisas estão um pouco mais apertadas. Esse episódio foi extremamente rápido em âmbito de composição de série. Ele foi muito apertado, ele jogou muita informação uma na outra, ele não deu tempo, por exemplo, de explanar melhor sobre a viagem deles. Se você parar pra pensar, teve flashback do Domas, teve o começo da jornada deles, teve o contexto do ranking do rei, do Daida tendo seu ranking, eles explorando um pouco das cidades ali no meio desse mundo pra gente entender melhor como são essas regiões. Você tem o rei maluco da floresta, você tem algum ataque de alguém que tinha uma kunai inclusive, né? Um objeto que não é daquele contexto medieval, seria medieval... Europeu medieval. Isso, obrigado, que né, já tá trazendo aí para um ocidental. E aí você tem o momento, de fato, de você matar o Boji, né? Matar, entre aspas. E a caixa de Pandora. Cara, tem tanta coisa nesse episódio que eles tiveram que comprimir e fazer tudo ser mais fácil e didático de você pegar. Então, quando ele pega... aí eu vou até perguntar se pro Igor, de fato, isso é um conceito de exposição, de direção expositiva. Quando ele faz a montagem de cena ser literalmente tudo que ele tá tentando dizer, não pelo texto, mas mostrando o famoso show don't tell, ele faz isso muito bem e você consegue assimilar melhor as coisas que estão sendo subsequentes uma da outra. Falando de vida após a morte, escolhendo matar o Boji, trazendo flashback emotivo sobre um personagem que perdeu a mãe e o Boji estava lá para trazer um pouco de carinho para ele, para trazer um pouco de humanidade pra ele. Então você tem tudo isso se amarrando e o próprio episódio ele vai agregando uma temática que ele vai falando em cima da outra. É rápido, é conciso, mas é muito eficiente. Sim, e você tem até a questão de referenciar personagens que já morreu. Então, tipo, essa kunai aqui é do... Deixa eu pegar o nome. Do Bebin, que é o cara das cobras que tinha morrido. Mas a gente sabe de outro personagem que não lançava kunai, mas lançava a faquinha desse mesmo jeito. A nossa sombrinha preferida. Pode crer. Eu não lembro se ele chegou a jogar kunai em algum momento. Não, faquinha. Ele jogou faquinha mesmo, né? Mas ele fez um acordo com o Bebin, que já morreu e misteriosamente foi enterrado no meio do nada. Se enterrou no meio do nada. Cara, a regra é clara. Não mostrou o corpo, tá vivo. Exatamente. Isso serve pros 2 animes que a gente vai falar hoje. Mas provavelmente o Kage tá ali, ou não sei lá, cara, eu tô instigado porque o Summer vai fazer, porque obviamente o que a gente sabe é que o Boji não morreu, isso daí tá claro, ou se morreu vai ter algum rolê muito louco pra ele voltar pra vida, aí eu já não sei, mas tô curioso e quero que ele me conte o que ele quer fazer com a sua narrativa, que está sendo fantástica, fabulosa, um dos melhores animes desse ano. Pois é, eu fico na mesma, mas eu acho que a chance dele morrer é praticamente zero. Eu tava muito na cara que tem alguém... O anime deixou muito na cara que tem alguém por trás das sombras protegendo o Boji. Você fala... Mais expositivo do que isso, não tem como. Agora a dúvida é, essa sombra que está nas sombras protegendo o Boji vai jogar ele pra cima do penhasco e Pera. Domas? E o Domas vai ficar com a cara de tacho olhando? Ou a gente vai ter um Boji atuando em segundo plano, a gente vê no teatro maligno o circo dos horrores malignos se armando, e no final o Boji aparecendo como grande herói da esperança e salvando todo mundo?
assim como foi a história do pai dele, pelo qual ele se virou rei. O reino estava numa desgraça, os monstros estavam atacando, o cara era simplesmente um brutamontes que quebrou os monstros tudo na porrada e o povo fez dele rei. Será que nós já temos o plot final de Osama Rank desde o primeiro episódio e não sabemos ainda? É tão óbvio que mesmo que possa ser isso, ainda pode ser tão bem feitinho que o óbvio sendo bem feito ainda vale muito, cara. Sim, sim. E que bom, que bom. Talvez a gente tenha spoilado a obra, o pessoal vai ficar puto aqui, mas acontece. Mais do que eu já spoilei segunda-feira sem querer. De novo, chat. Relevem aqui. Quando eu falo besteira, pelo menos. Relevem não, cobrem. Relaxa, a gente tá tentando fazer predict assim como eu fiz em Saô em 2014, eu não sabia. Eu nunca mais falo que o Kirito do passado ia tretar com o Kirito do futuro. Nunca mais falo isso na minha vida. Eu tava certo. Chegamos em Saô, acabou. Chegou a pauta fria. Acabou, realmente. Mas enfim, você tem mais algum comentário sobre? Não, acho que já dá pra ir pra 8,6, que também... Temos outro problema ali. E como?